Como proclamar o Evangelho em um mundo que pensa tão diferente de nós? Contextualização é uma palavra que se diz em alguns círculos cristãos para descrever a forma como a nossa mensagem precisa ser adaptada ao nosso entorno. A frase de hoje, nele vivemos, nos movemos e existimos, é muitas vezes usada como um excelente exemplo de como Paulo se baseou nas verdades já presentes na cultura para construir uma apresentação crível do Evangelho. Note que nele vivemos e nos movemos e existimos era originalmente uma frase de um antigo poeta grego. No entanto, Paulo usa essa frase para promover a sua proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, como relacionamos a palavra do Evangelho com um mundo que é incrédulo a essa mensagem? Bem, na última vez nós aprendemos a verdade de que a mensagem cristã vira o mundo de cabeça para baixo. É a subversão de todo o nosso pensamento natural. Portanto, quando essa mensagem encontra os filósofos de Atenas, nós esperamos ver um grande choque. E é exatamente como Atos 17 continua. Enquanto Paulo os esperava, no caso Silas e Timóteo, lá em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Atos 17, versos 16 a 18. Outros visitantes de Atenas podem ter se maravilhado com os templos e as estátuas, só que Paulo ficou indignado. Ele não via esses outros deuses como trampolins para Jesus, mas como ídolos, puros e simples. Em contraste, Paulo proclamou deuses estranhos. Na verdade, os atenienses parecem ter pensado que Paulo estava pregando dois deuses, Jesus e Anastásia, que é o grego para ressurreição. Paulo não estava procurando um terreno comum com base em alguma noção da divindade. Ele mergulha de cabeça diretamente com o Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. E ele faz isso apesar da impopularidade da ressurreição para a mente grega. Tudo isso parecia tão tagarelante para aqueles atenienses cultos, rebuscados. Mas por quê? Nós sabemos que Paulo era um comunicador maravilhoso. Milhões já haviam lido até hoje as suas cartas. Nós sabemos que estes filósofos eram experientes na compreensão de novas ideias. Só que o evangelho lhe soa como blá, 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 blá. E Paulo explica esse tipo de postura lá na sua carta, na sua primeira carta aos Coríntios. Ele diz que a pregação da cruz é loucura para aqueles que perecem. Só que, no entanto, Paulo persiste. E quando ele tem outra oportunidade, ele expõe sua mensagem mais uma vez. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de cultos que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse, senhores, que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Atos 17, 22 a 23. Alguns veem essa abertura como o estabelecimento de um terreno comum de Paulo. Só que se há algo que Paulo atribui aos atenienses, é a ignorância deles. A única coisa que eles parecem saber é que não conhecem a Deus. Só que Paulo simplesmente declara: o Deus que fez tudo no mundo, fez o mundo inteiro, aquilo que nele existe, sendo ele mesmo o Senhor do céu e da terra. Esse Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Atos 17, 24 a 25. Nós não fazemos casas para deuses. Deus faz um lar para nós. Nós não servimos. É Ele quem nos serve. Ele não precisa de nós, somos nós que precisamos dele. É tudo tão óbvio. E, no entanto, os próprios fundamentos da religião humana estão fundados na loucura da mente humana. E é uma loucura que Paulo faz questão de ressaltar. Ele continua apresentando o evangelho dos dois homens. Isso é algo que ele também faz lá em Romanos 5, em 1 Coríntios 15. Ele conta a história do mundo como a história de Adão e a história de Cristo. Primeiro ele nos fala do homem original, do qual vieram todas as nações de homens. De um só homem
fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Atos 17, 26 a 29. Aqui no versículo 28, Paulo cita, na verdade, um poeta chamado Epimênides, a fonte original da nossa frase de hoje. E ele cita também Faenomena, né, que é equivalente a um orador que cita a última canção de sucesso, a canção pop, o hit do momento. É claro que ele usa essas citações gregas para poder falar contra a cultura grega. Ele diz, se você realmente acreditasse no que canta, nos seus poemas, como é que você consegue continuar vivendo como vive? Paulo não está vindicando a sabedoria conhecida dos gregos, ele está expondo as inconsciências e as inconsistências tolas daqueles filósofos. Epimênides falou muito mais do que ele sabia e sobre algo muito maior do que os gregos viveram. Nos lábios do pregador, a verdade é ordenada e pressionada para o serviço do evangelho. No entanto, nos lábios do poeta só se colocaram palavras para revelar a sua própria insensatez e limitação. Só que tal loucura vai chegar a um fim. Por isso Paulo continua dizendo, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que ele escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando Jesus dos mortos. Atos 17, 30 a 31. Aqui entra na história o segundo homem nesse sermão de Paulo, o homem Jesus Cristo que responde ao homem Adão. Jesus passou pela porta marcada como morte, a porta pela qual todos nós deveremos passar um dia. Só que ele saiu pelo outro lado, vivo. Quando nós passamos por aquela porta, nós temos a certeza de que ele é o único a nos encontrar. Ele é o juiz. Portanto, nós devemos nos arrepender. Devemos mudar completamente o nosso pensamento. E é justamente assim que Paulo desembrulha o significado do termo arrependimento. A nossa mente deve ser reconfigurada por essa história que descreve o Evangelho. O Evangelho não nos confronta como uma verdade entre muitas. Ele estabelece um ponto de interrogação sobre todas as demais verdades. Não se baseia nas nossas rasas intuições religiosas ou filosóficas. Ele as supera. Em resumo, ele nos mostra o que deveria ser tão óbvio e, no entanto, atinge a mente caída como algo revolucionário. Deus não vive no mundo dos intelectuais. Deus não vive num mundo que nós construímos para ele. Não. Nós é que vivemos no seu mundo que ele construiu. Nós vivemos debaixo do seu governo, da sua soberania e da sua graça. Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos.